Federação Nacional da Indústria. Bom dia a todos, bom dia, senador Donizete Nogueira, bom dia a todos os expositores. A gente percebe que há uma grande convergência, na verdade, entre as falas de todos os expositores, converge também com o pensamento predominante dentro do setor produtivo. Gostaria de iniciar a fala dando um panorama um pouco geral sobre a própria indústria, né? Existe uma base bastante heterogênea de setores industriais que têm prioridades, que têm direcionamentos políticos bastante, digamos assim, heterogêneos. O que a CNI faz é buscar a convergência daquilo que é possível de se buscar de consenso dentro da orientação da indústria. Para isso, a CNI dispõe de uma gerência específica de meio ambiente que trata desse tema, dispõe de um conselho também de meio ambiente que traz esses diferentes setores para a mesa, para sentar, para se definir políticas a serem defendidas pela CNI. Nesse momento, a CNI tem um grupo de trabalho específico trabalhando sobre a questão de pagamento de serviços ambientais, que está, nesse momento, aprofundando o debate para consolidar um posicionamento majoritário da indústria. Mas, independente desse avanço, dessas discussões, a gente já vem acompanhando a temática aqui no Congresso já há muitos anos. A CNI acompanha 32 projetos de lei que têm como PSA como elemento central, seja na forma de políticas nacionais de pagamento de serviços ambientais, seja na forma de bolsa, seja na forma de diferentes modalidades, RED. Então, a gente vê que existe uma gama grande de proposições, uma fragmentação também dessas proposições, e a gente vem acompanhando com mais ênfase aqueles projetos que realmente tomaram mais relevo, aqueles que propõem uma abordagem mais ampla sobre a questão. Na Câmara, o 792, aqui no Senado, o projeto do senador Braulio Maggi, também o 276. A gente percebe que tem havido, dentro dos sucessivos textos aprovados em comissões substitutivos, um avanço do ponto de vista da conceituação. Então, aí a gente pega o que está sendo colocado do ponto de vista de se conceituar de uma forma clara o que é pagamento de serviços ambientais, como se dá essa provisão, e a gente observa que realmente esse avanço. A indústria considera que é um instrumento estratégico importante, o pagamento de serviços ambientais, como uma medida de incentivar o setor privado a investir na melhoria da qualidade ambiental e também para garantir a sustentabilidade da provisão de insumos que são fundamentais para a produção. Então, a gente tem setores industriais que são, vamos dizer, hidrointensivos, a gente tem siderurgia, a gente tem a base da CNI também, o próprio setor elétrico, que faz parte da base da CNI, que depende da água para a geração, da qualidade para a redução dos custos para a geração, e realmente a estruturação de um modelo e de uma política nacional, ela vai trazer mais coesão e mais coerência ao que já tem se praticado. A gente tem algumas iniciativas hoje em andamento de empresas que trabalham com a remuneração por serviços ambientais de forma direta, tem aquelas de forma indireta. A gente tem um exemplo do Amazonas, que tem um programa de pagamento por serviços ambientais pela manutenção da floresta, que é financiado pela iniciativa privada, através de fundações. Contudo, não existem hoje uma consolidação de um marco que dê segurança jurídica para que o setor privado possa se engajar. A gente considera que, como foi colocado aqui, os recursos públicos eles são absolutamente insuficientes para realmente dar escala a um programa de pagamento de serviços ambientais. A gente tem alguns exemplos já, no caso, por exemplo, da Amazônia, o Proambiente, alguns exemplos de programas que iniciaram e que perderam fôlego e que geraram uma grande frustração aos provedores durante o caminho, exatamente por questões de contingência, questões de falta de recursos, né? Então, o engajamento do setor privado ele é fundamental para dar corpo e para dar escala a esse processo. Agora, tem alguns pontos que realmente são essenciais de defesa da indústria. Primeiramente, como já foi colocado aqui também, a questão do caráter voluntário, ou seja, o pagamento por serviços ambientais ele tem que ter essencialmente esse caráter voluntário, tanto do ponto de vista do provedor, do engajamento do provedor, como do ponto de vista também daquele eventual pagador, que não seja o Estado.
Então, a indústria é absolutamente contrária a qualquer tipo de contribuição compulsória para o pagamento dos serviços ambientais. A gente sabe que o Estado é pródigo em estabelecer contribuições e botar, muitas vezes, uma conta na mão do setor privado e, muitas vezes, esses recursos não são executados e, realmente, muitas vezes, não atendem às razões pelas quais eles foram criados. Então, o caráter voluntário é um aspecto fundamental para a indústria, né? Outra questão é como você trazer o setor privado efetivamente para ser um agente financiador importante. Às vezes tem uma série de incentivos e de formas de trazer o setor privado. Eu acho que, primeiramente, a gente precisa ter segurança jurídica nessas relações, nas relações que vão ser estabelecidas, relações contratuais. A gente tem que ter clareza dentro das obrigações contratuais que vão ser estabelecidas. A gente tem alguns mecanismos de incentivo que são fundamentais. Os últimos projetos de lei, os últimos substitutivos aprovados na Câmara dos Deputados já prevêem isso, prevêem mecanismos, por exemplo, de isenção do imposto de renda de pessoa física daquele que provê, ou seja, que está recebendo, que é o, digamos assim, o beneficiário do recurso, o provedor do serviço, seria o pagamento por serviços ambientais não se caracterizaria como renda para esse provedor. Isso é importantíssimo, né? Agora também é fundamental que se pense do lado do provedor privado, ou seja, uma empresa de geração de energia, uma empresa de bebidas, uma empresa que depende da água como insumo, por exemplo, e outros insumos. Como que ela pode ser incentivada a se engajar, a pagar efetivamente, a ter um grupo de beneficiários ou um grupo de provedores associados ao pagamento por serviços ambientais. Então, a própria questão da dedução da base de cálculo do imposto de renda. Hoje a gente tem alguns exemplos associados à cultura, associados a investimentos para a infância e para a adolescência, ou seja, uma série de previsões legais hoje de dedução de base de cálculo. Eu acredito que o pagamento de serviços ambientais seria bastante interessante, né? Em tempos de ajuste fiscal é sempre um pouco complicado falar isso, mas existem mecanismos. Os próprios limites hoje estabelecidos para determinadas deduções, por exemplo, podem ser utilizados como limites também e colocando, na verdade, o pagamento por serviço ambiental como mais uma opção à disposição do setor privado para que ele possa investir e deduzir parte do seu imposto em investimentos que, na verdade, vão ser em benefício da coletividade e da própria sociedade. É fundamental que ele seja centrado em serviços que sejam efetivamente mensuráveis, ou seja, que sejam objetivos, que sejam também de percepção por parte da sociedade. É muito difícil a gente falar que o Estado vai estar investindo o dinheiro do contribuinte ou que o próprio privado vai estar investindo seus recursos em serviços ambientais que são de difícil percepção pela sociedade. Então, alguns projetos de lei prevêem serviços ambientais, como foi citado já pelos outros expositores, para a beleza cênica e outras coisas que são importantes, ninguém tira a importância desses outros aspectos, mas que são de difícil mensuração, difícil verificação e difícil percepção pela sociedade. Então, é importante que a gente consiga esse tipo de incentivos também para o engajamento do setor privado associado a aspectos não monetários, ou seja, como que você engaja, sejam produtores rurais que estão dentro de uma bacia hidrográfica, dentro de um programa de pagamento de serviços ambientais, sejam com fundos públicos, sejam com fundos privados, mas que são benefícios que não são efetivamente monetários, são benefícios, enfim, em infraestrutura de armazenamento, de reservação de água, de melhorias das práticas, de equalização dos custos entre as boas práticas e as práticas convencionais. Muitas vezes as boas práticas agrícolas de conservação do solo, etc., não são efetivamente aplicadas porque muitas vezes elas têm um custo a mais, nem sempre, mas muitas vezes tem esse custo. Então, como que o pagamento de serviços ambientais pode equalizar e tornar essas práticas mais competitivas? Então, uma série de mecanismos, e aí eu acho que é importante realmente buscar
mecanismos inovadores para o engajamento do setor privado. E por aí vai, o João citou a questão do licenciamento ambiental, a questão das condicionantes ambientais, se é possível também trabalhar isso dentro de uma perspectiva de incentivo, ou seja, não financeiro. São todas, digamos assim, ideias, opções que estão sendo colocadas e que eu acho que merecem serem consideradas na hora da elaboração do texto. Quando a gente fala em segurança jurídica também, a gente entende essa lei como o aparato regulatório mínimo para que dê essa segurança jurídica, ou seja, o estabelecimento de métricas, como o João falou, quanto vai custar? Quanto custa 1 hectare de recuperação de uma mata ciliar num ambiente que tem maior ou menor resiliência, ou um ambiente mais ou menos suscetível à erosão, por exemplo, ou numa bacia mais crítica para o abastecimento humano, ou numa bacia mais crítica para o abastecimento industrial, por exemplo. Então, essas métricas, elas são fundamentais que se tenham elas estabelecidas, que isso estejam em contratos, que os contratos tenham as suas cláusulas de acompanhamento, de monitoramento, de cumprimento, que tenham transparência. Então, isso exige, de fato, um aparato, minimamente um aparato regulatório. A gente está falando de um serviço, todos os serviços hoje que são prestados pela iniciativa privada na forma de concessão, fazendo aqui uma analogia, eles são objeto de uma atividade regulatória do Estado. Então, a gente vê também que o painel de serviços ambientais tem esse desafio, coloca esse desafio da regulação para o Estado. A gente avalia que, uma vez que esses contratos eles tenham, por exemplo, recursos públicos, seja na forma de deduções, seja na forma de isenções, ou seja, contratos operacionalizados pelo setor privado, mas que de forma indireta se utilizam de recursos públicos, eles têm que estar associados a uma métrica de controle, a uma métrica estabelecida pelo próprio serviço público, ou a própria métrica que ele utiliza nos contratos, no qual ele é efetivamente o financiador e o pagador pelo serviço ambiental. Agora, os contratos entre privados que não envolvem recursos públicos, a gente entende que tem que ter uma livre negociação, ou seja, os agentes privados, uma vez que não têm recursos públicos envolvidos, eles podem negociar de acordo com as suas prioridades, de acordo com os seus interesses. Isso do ponto de vista de pontos essenciais. A gente entende também a questão do baixo custo de transação, ou seja, como que a gente reduz esse custo de transação, tanto para o Estado como para o próprio ente privado, seja no papel de provedor do serviço, seja no papel de financiador desse serviço. Então, são desafios que são colocados. Eu acho que existe experiência muito interessante nas próprias agências reguladoras, enfim, trazer esses instrumentos de mercado, como esses instrumentos de regulação, para a gente possa ter um sistema que seja um sistema eficiente. Do ponto de vista de garantir a sustentabilidade, já que a gente tem experiências aí de programas que não foram à frente justamente pela falta de recursos, do ponto de vista, como diz o Devani, de ser complementar, os recursos da União serem complementares aos investimentos privados. A gente percebe que existe a oportunidade, tem uma fragmentação muito grande de recursos, de arrecadações, de contribuições feitas pela própria iniciativa privada, seja, enfim, no acesso à concessão, seja de recursos naturais, seja da própria água, que foi citado pelo Devani, enfim, compensação ambiental, uma série de mecanismos, uma série de fundos que hoje estão fragmentados e que o pagamento de serviços ambientais ele pode também ter esse papel de concentrar a ação do Estado na promoção do desenvolvimento ambiental, na promoção da melhoria da qualidade ambiental. Você tem uma fragmentação muito grande, obviamente você tem interesses também difusos associados a esses fundos, mas eu acho que vale a pena avaliar, vale a pena pensar o pagamento de serviços ambientais como um agente que possa integrar as diferentes políticas ambientais. Também a legislação ambiental brasileira hoje, vamos dizer que ela está bem avançada, a gente tem legislações consolidadas em praticamente todos os aspectos da questão ambiental, seja floresta, seja água, seja acesso à biodiversidade, seja mudança climática. Então, o pagamento por serviços ambientais, só que diversos instrumentos dessas legislações, muitas vezes o próprio Estado não consegue implementá-los,
ou seja, você tem aí desafios grandes associados ao Código Florestal, desafios grandes associados à Política Nacional de Recursos Hídricos, que estão em meio de caminho, que estão com dificuldade de serem implementados. Então, o pagamento de serviços ambientais também pode ser pensado como um meio de integrar essas políticas, como um meio de financiar a efetivação desses instrumentos, né? E para isso é necessário que haja também uma boa governança no processo. Então, a gente também entende que a governança do processo ela é fundamental, ou seja, como que se estabelecem as prioridades para os investimentos, como que é possível viabilizar recursos para que essas políticas elas possam serem efetivadas. Então, quando se cita, por exemplo, aqui, eu acho que foi unânime em relação à questão das APPs, que existe uma grande oposição e a gente percebe que essa oposição ela é grande, inclusive na própria consultoria legislativa, conversando com os consultores legislativos, por exemplo, da Câmara dos Deputados, que são contrários ao pagamento de serviços ambientais em áreas sob limitação administrativa, e a gente percebe que realmente é um mecanismo importante e pode ser pensado de uma forma adaptada, com uma métrica própria, ou seja, dentro de um planejamento próprio, dentro de uma estrutura onde os pagamentos podem estabelecer prioridades que sejam de alguns anos. Então, durante alguns anos, prioritariamente vai se investir em determinado serviço ambiental, em determinadas áreas, e com isso você realmente gera um incentivo para que haja a efetivação desses instrumentos e efetivação dessas leis. Alguns aspectos que a gente considera também que sejam interessantes de serem avaliados, associados a aspectos administrativos, ou seja, esse pagamento por serviços ambientais ele tem que ter uma estrutura mínima, né? A gente falou defende o fundo, os fundos não têm sido efetivos, existe uma outra alternativa, existem instrumentos de mercados que podem ser utilizados para a viabilização da aplicação desse recurso. Acho que vale a pena também uma reflexão a respeito dessa efetividade, da questão administrativa ao redor do pagamento de serviços ambientais. O próprio aspecto, por exemplo, da Lei Geral de Licitações, ou seja, esses pagamentos de serviços ambientais eles vão ser objeto de licitação, ou seja, para se fazer um investimento com recursos públicos, ele vai licitar. Eu acho muito complicado, né? Muitas vezes se fala em pagamento de serviços ambientais, se pensa muito na pessoa física, no provedor físico, seja no fazendeiro, seja no colono, seja no produtor rural. E existe um mecanismo, por exemplo, de trabalhar para baixar o custo de transação com associações, trabalhar contratos coletivos de pagamentos por serviços ambientais, aonde você facilita a transferência desse recurso, a gestão desse recurso, você facilita também a execução do que está programado dentro dos projetos a serem apresentados. Então, também pensar em mecanismos de chamadas, ou seja, existe o recurso, você vai destinar esse recurso para um determinado fim, então você estabelecer também quais seriam os objetivos e as métricas e as chamadas para que esses grupos possam se organizar e possam acessar esse recurso, ou seja, uma série de desafios associados a questões estratégicas, questões administrativas e a questões de governança que realmente eu acho que valem a pena serem analisadas para a elaboração do texto, senador, e a CNI, nesse momento, está justamente realizando essa discussão junto com o conjunto de associações que representam o setor industrial, para que a gente possa formalizar um posicionamento por escrito e encaminhar para vocês. Agora, nesse momento, a gente está trazendo algumas ideias, algumas reflexões, e a gente se coloca à disposição para seguir contribuindo dentro do processo de discussão do projeto de lei. Muito obrigado.